Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Cincinnati, né? Félix Auger-Aliassime vence Benjamin Bonzi por 2 sets a 0, 6-4, 6-3 e está nas quartas de final do Masters 1000 do torneio, onde vai enfrentar o Jannik Sinner. E aí é aquela história, né? Vai enfrentar o Sinner pela terceira vez na carreira. O Aliassime ganhou as duas primeiras vezes, né? Antes de 2000 e o início de 2023, né? Eles se enfrentaram duas vezes, o canadense levou a melhor, depois disso nunca se enfrentaram, muito devido à queda de desempenho por parte do Aliassime, né? O Aliassime parou de ir tão longe nos torneios, 2022 é um ano que ele chegou muitas vezes longe nas campanhas, estava uma presença quase sempre cativa nas fases finais dos grandes torneios, era consistente, né? Era um tenista de altíssimo nível. Assim, ele está nas quartas de final, fez jogos bons até agora. Nada também que eu vou falar assim, para os fãs do Aliassime, eu não acho que o Aliassime está jogando no nível de 2022, que eu acho que é o nível que ele teria condição de bater de frente com o Sinner, né? Agora, eu não acho que o Aliassime, para os haters, é um delírio coletivo que aconteceu o nível de tênis dele lá em 2022, que aquilo ali foi falso. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver alguém ganhando do Alcaraz do jeito que ganhou do Djokovic na Lever Cup, do jeito que conseguiu fazer aquela temporada como um todo, né? Aquilo ali ser apenas um delírio coletivo, entende? O cara vai para a ATP Finals, o cara chega a quase 20 vitórias seguidas no fim do ano, ganha 3 títulos em sequência, e mesmo cansado vai lá em Paris e ainda vai longe no torneio. Eu não consigo aceitar que aquilo ali foi uma mentira, porque é aquele negócio, esse é o tipo de coisa que é muito difícil de você, tipo assim, acontecer um ano e não acontecer de novo, aquele nível de tênis, né? Tipo, a maneira que ele jogou, entende? Não era algo, por exemplo, assim, tudo tava dando certo, era sorte. Era o tênis dele, um tênis de bastante volume. Ele não era o cara mais potente, mas era extremamente sólido no aspecto de que ele conseguia manter as bolas em quadro o tempo todo, extremamente atlético. Não variava muito, isso é verdade, mas era um cara que sacava bem, distribuía bem tanto de backhand e de forehand. E sabe-se lá o que aconteceu de 2023 pra frente, a gente não viu esse cara mais, né? Tipo, não viu mais. Algumas vezes apareceu, tem uma atuação outra que ele jogou muito bem, mas é aquele volume de jogo, aquela assim, posição que ele colocava, não tem mais, a intensidade que ele tinha em quadra também não aparece tanto, ele não consegue deixar os jogos tão físicos quanto antes, e a verdade é que ele não se beneficia dos jogos ficarem físicos, é só olhar para a Australia Open, ele levou uma virada de 2 sets a 0 para 3 sets a 2 para o oponente, né? Porque fisicamente ele foi caindo. Então, é curioso pensar, será que foi naquela sequência incrível que ele teve no fim de 2022 que o nível dele começou a cair? Alguma coisa física piorou no corpo dele? Porque é inexplicável, porque não é um tenista tipo assim, Shapovalov, né, que alcançou um teto alto, mas depois caiu muito pela escolha ruim de jogadas. Eu não acho que Shapovalov regrediu tecnicamente, só nunca evoluiu taticamente. O Aliassime era um tenista inteligente, o Aliassime era um tenista efetivo, era um tenista até de certa maneira maleável em algumas ocasiões, não que ele mudasse muita forma de jogar, mas, por exemplo, a escolha de jogadas, né? Ele sabia o tenista certo para forçar mais no backhand, para ir mais para as cruzadas. Ele era um tenista muito dinâmico, mas agora fica essa dúvida, né? Será que um dia esse cara volta? E eu acho assim, vai enfrentar agora o Sinner. Eu acho que ele deveria até trazer o Ivanisevic como técnico, né? Já que o Medvedev não quer, já que o Tsitsipas ele não sente que o Ivanisevic é da família, né? Podia ser o Aliassime, quem sabe ele não traz a letalidade para o jogo do canadense, que é o que falta mais, né? Porque olhando o jogo de hoje contra o Bonzi, ele se defende bem, ele contra-ataca bem, ele se movimenta ainda muito bem, ele ainda tem um bom saque. Então assim, ele levou o jogo. Ele conseguiu, do jeito que está a situação atual dele, levar o jogo e vencer. É o suficiente para ganhar do Sinner a bola que ele está jogando? Não, não acho. Não acho que ele vai ganhar do Sinner com a bola que ele está jogando, né? Porque as vitórias que ele teve contra o italiano foram num contexto em que ele não era um tenista pronto, né? O Sinner só começou a virar um tenista pronto de verdade a partir de 2023. A gente nem lembra direito do 2022 do Sinner. A coisa mais marcante daquele ano foi ele ter ido às quartas de final de Wimbledon e levado aquela virada do Djokovic. É o que a gente lembra do 2022 do Sinner. Tem momentinhos, mas no contexto geral ficou deixando muito a desejar. E o Sinner, obviamente, virou ali o número 1 do mundo, evoluiu uma barbaridade, mas o Aliassime seguiu o caminho contrário, ele era o 6 do mundo e caiu vertiginosamente no ranking, hoje é o 28, mas vamos ver, né, o que esse jogo tem a nos reservar. Se o Aliassime for como franco atirador, se ele jogar aquele nível de 2022 novamente, ele tem chances, né, mas a pergunta que não quer calar é, esse tenista ainda tá ali, né, para aparecer nesse jogo? Será que o Aliassime volta àquele nível fantástico que ele apresentou naquele ano?
Porque eu repito, para mim não foi um delírio coletivo, era uma realidade, ele tinha o talento, a qualidade para isso, até porque ele já tinha jogado bem em 2021, em 2020 também era muito bom jogador. Ele era um cara que, assim, ele já tinha surgido faz anos no tênis, né? Ele é muito precoce, muito cedo que ele surgiu o estrelato ali no tênis, mas é assim, essa queda dele para mim é uma grande tristeza, porque assim, faz falta um cara consistente, regular, consegue jogar bem todas as superfícies como ele fazia, né? Ainda mais no momento que o tênis vive apenas de dois tenistas. E assim, um cara que até 2022 tinha confronto direto positivo tanto contra Sinner quanto Alcaraz. Então, vamos ver agora o que o canadense consegue fazer contra o italiano, mas tudo indica para uma primeira vitória do Sinner. Será que ele surpreende? O Manarino até que deu trabalho, o Gabriel Diallo também. Será que o Aliassime também dá trabalho? Me surpreenderia pelo contexto atual, até pela forma de jogar, mas o mundo é uma caixa de surpresas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.